possa já nos conectarmos com os nossos amigos da espiritualidade. Pedir então para a Heloísa fazer a prece de abertura. Por favor, Heloísa. É importante que todos fechem os microfones. Os microfones, sem dúvida. É com muita alegria que agradeço de coração o convite da abertura desse trabalho de hoje. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós, e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar neste lar, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos que vos dignais vir assistir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Pedimos especialmente aos nossos guias espirituais para nos assistirem e velarem por nós. Eu escolhi um texto do Livro dos Pensamentos que ajuda, do José Carlos de Luca. O texto é: progredir sempre. Todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-los pela provação da vida corporal. Mas, em sua justiça, Ele lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Allan Kardec. Deus tem um plano maravilhoso para cada um de nós. Assim como o pai deseja o progresso do filho, Deus também almeja que seus filhos cresçam e se tornem cada vez mais inteligentes e amorosos, pois assim, pouco a pouco, alcançarão a condição de espíritos felizes. Quanto mais o espírito progride, mais felicidade ele desfruta, porque sua maturidade já lhe permite agir com mais acerto, colhendo resultados mais positivos. Podemos afirmar, portanto, que nossa existência na Terra é uma espécie de crescimento espiritual. Os problemas que nos atingem estão ligados às áreas em que precisamos aprender uma forma mais inteligente e amorosa de lidar com as situações difíceis. São as lições do nosso crescimento. Chico Xavier afirmou que os espíritos de luz comparam o planeta Terra a um grande berçário com crianças dormindo. Essas crianças precisam acordar e deixar o berçário. É uma metáfora do crescimento espiritual, que consiste em abandonar nossos aspectos infantis, controlando as tendências egoístas e encontrando satisfação em atender às necessidades de outras pessoas, e não apenas as nossas. Crescer é tornar-se sensível às necessidades do outro. Como cantou Tom Jobim, fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Deus sabe, porém, que esse crescimento é um processo paulatino, não se faz de imediato. Aquele, por exemplo, que aspira a chegar ao curso superior, precisa passar pelos ensinos fundamental e médio. Isso nos permite supor quanto aprendizado precisamos para atingirmos a perfeição espiritual. Por essa razão é que Deus nos concede sucessivas existências na vida material, para que possamos nos aprimorar em cada uma delas. Eis aí a razão da reencarnação. Além do mais, no programa pedagógico divino está previsto que nós tomaríamos decisões equivocadas, que nem sempre acertaríamos em nossas atitudes, que todo aprendizado é constituído de erros e acertos, como nas escolas humanas, onde o aluno reprovado tem o direito de repetir o aprendizado. Na escola da vida também temos a oportunidade de retomar experiências mal-sucedidas através de uma nova existência na Terra.
A reencarnação é a prova de que Deus não é apenas justiça, é também amor e misericórdia, pois concede aos espíritos novos oportunidades de refazer o que não deu certo, reconstruir amizades perdidas, recuperar afetos, desenvolver potenciais adormecidos, esforçar-nos no que foi omisso, deixar de viver como criança mimada. A reencarnação também é o grande perdão de Deus para seus filhos, pois os erros que cometemos numa existência poderão ser reparados em outra, jogando por terra as velhas concepções religiosas de castigos e penas eternas. A reencarnação é Deus nos dizendo: volte à terra, meu filho, e tente outra vez. Recomece de onde parou. Conserte o vaso quebrado. Reconquiste o amor do passado. Aprenda com seus erros, progrida e seja feliz. Afinal de contas, nascer, crescer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Muito obrigado, Luísa. Muito linda a sua mensagem que você escolheu. Preparando então o nosso ambiente para que a Ana, a Lúcia e a Juliana pudessem trazer o recado delas dessa noite para nós, para que possamos ampliar ainda mais as nossas energias, as nossas forças ao redor do Evangelho de Jesus. Então, por favor, Ana e Juliana. A Juliana vai dar o início, nós vamos compondo, né, eu e ela, mas a palavra inicia com a Ju. Bom, então eu vou começar falando o porquê do tema, né? Quando o Marcelo me pegou no pulo, eu fiquei imaginando o que seria bacana de falar, assim, né? E aí, como eu falei para a Ana depois, né? Eu gosto de falar de coisas que eu estou vivendo porque é mais fácil, né, para mim, né? Que eu não sou uma palestrante nata, então eu gosto de falar coisas que eu estou vivendo. E aí eu coloquei para ela uma história, na verdade, um amigo meu postou no aniversário dele, na verdade ele recebeu pelo Facebook, né, várias mensagens de aniversário, e aí uma delas... uma pessoa fez uma brincadeira com ele, né? E aí aí eu achei aqui a postagem dele, porque é bacana o que ele diz, e por isso que a gente escolheu esse tema. Então ele fala assim: uma das mensagens, né, de um amigo dizia mais ou menos assim: o que você irá viver daqui para frente é menos do que você já viveu, que ele estava fazendo 60 anos. Aí ele falou, frase difícil. Aí ele falou assim... respondi, fale por você, eu vou viver uns 120 anos, e deu risada, né? Aí ele falou que depois, né, dessa frase, ficou na cabeça, nos pensamentos dele durante dias, né? E aí ele falou assim, eu me dei conta que quando eu era jovem, o tempo era uma eternidade. Quantas escolhas não foram feitas porque eu tinha tempo? Quantas possibilidades não vividas porque eu tinha tempo? Hoje, tenho menos tempo. Mas o que é menos tempo quando se tem propósito? Sim, tenho tempo suficiente para seguir com o propósito. Este é o grande presente da vida. Então, e quando eu li essa mensagem, né, de um amigo nosso, da família, eu falei para o meu pai, nossa, pai, você viu a mensagem que o Beto falou sobre propósito? Eu achei, assim, sensacional, né? Eu falei, eu quero também viver como ele, né? Eu quero que o restante da minha vida também tenha propósito, né? E aí eu fui buscar sobre esse assunto. Então, aí eu sugeri para a Ana, né, que gentilmente aceitou, e aí ela falou assim, então vamos provocar uma reflexão, né, com esse assunto, que todas as pessoas que tiverem com a gente na reunião reflitam sobre isso, né, sobre propósito de vida. Então, a gente, ela sugeriu da gente fazer perguntas, né, e falando sobre o assunto. Então, primeiro, o que é um propósito, né? O que é isso? O que é viver com propósito? Então, propósito nada mais é do que viver a vida com um sentido maior, né?
viver a vida de uma maneira que te realize, que te faça feliz, né? Profundamente mesmo, aquilo que te realiza lá no fundo, né? E que passe a sua mensagem para o mundo, isso é, que deixe o teu legado, né? A sua maneira de viver, que tem um legado a ficar aqui depois que você partir. Então, e interessante, né, que depois a gente vai até conseguir pegar um gancho com a Heloísa intuitivamente leu hoje. E aí vou colocar ela aqui em algum momento. Então, pensando nessa primeira pergunta, né, porque nós vamos fazer o que é o propósito, por que buscar o propósito e como, né? São as 3 perguntas, o que, por que e como. E a gente sabe que, ainda falando sobre o que é o propósito, para algumas pessoas, né, se nós questionarmos essa pessoa sobre o propósito, ela pode responder para nós que o propósito dela na vida é adquirir uma casa, uma família, formar uma família, ter um diploma, ou seja, questões que fazem parte do dia a dia da vida que nós temos, que nós empenhamos as nossas energias, né? E nós vamos chamar essa abordagem, assim, essa interpretação do que é o propósito, como sendo um propósito secundário, aproveitando o material que o Ricardo disponibilizou. Então, vamos pensar que aquela pessoa, que então ela fala, meu propósito de vida, eu vou comprar uma casa, depois eu quero formar uma família, eu tenho um diploma também, então, esse propósito, nós vamos chamar de propósito secundário, tá? Porque ele está relacionado ao fazer, né? Algo aqui encarnado. Mas para algumas pessoas, porém, né, como foi o exemplo dado aí pelo amigo da Juliana, né, se nós perguntarmos para ela o que é o propósito de vida, né, essas pessoas, na verdade, elas vão indicar que elas estão passando por um processo de questionamento justamente desse propósito, né, estão iniciando uma busca interior. Talvez elas demorem mais tempo até para responder isso para quem for perguntar, né? Mas é uma busca que leve essa pessoa para uma realização mais profunda na sua vida, né? Um significado maior da sua existência. Então, nós vamos chamar esse propósito de propósito primário. Primário porque está relacionado ao ser. Então, primeiro grupo é o fazer, é o secundário, né? E o primário, o principal, é o ser, né? Que é esse aonde, muitas vezes, nós entramos nesse processo mais com relação ao propósito primário do ser, muitas vezes em momentos de crise, né? Naqueles momentos em que nós perdemos alguém, onde nós adoecemos, onde nós perdemos alguns recursos, até materiais, né? E essa ocorrência, ou essa crise, ela se torna um gatilho, muitas vezes, para que a pessoa pare e pense o que é que a vida está, aonde ela está naquele momento na vida dela, em que propósito, em que situação de enxergar os valores, as suas conquistas, né? Então, poucas e raras as pessoas que empreendem essa busca de uma forma mais voluntária, né? Assim, como espontânea, vamos dizer. Então, o que nós temos como ideia para começar a falarmos sobre esse propósito, a gente poder analisar esses 2 aspectos que fazem e que compõem a nossa vida aqui e que nós estamos vivendo, né? Então, agora quem vai passar a falar é a Jo, sobre por que buscar ou desenvolver um propósito. Isso. Então, assim, a maioria de nós
vive no piloto automático, né? Então, a gente vai vivendo, às vezes a vida nem é como a gente queria, mas a gente está lá na rotina e está indo, e a gente vai deixando como está, e vai vivendo dessa forma. Até esse ponto que a Ana colocou, até que chega uma crise, né? Então, vamos colocar a pandemia, né? Então, chegou a pandemia, estava todo mundo vivendo no piloto automático, na sua rotina, com a sua vidinha lá, mais ou menos, dando, né? Indo para lá e para cá, e tá tudo certo. E aí, de repente, a gente foi obrigado a olhar para dentro de nós. E aí, quantas pessoas a gente já não ouviu, né? Mesmo eu conversando, que chegaram e falaram assim, nossa, eu tô sentindo um vazio, né, nesse momento. Por quê? Porque a vida estava sendo vivida sem um sentido maior. A vida estava simplesmente se deixando levar, estava vivendo ali, né? Então, a gente pergunta, né? Quem sou eu, né? Quem eu quero me tornar, né? Que tipo de vida faz sentido para mim, né? Que tipo de vida me realiza, me faz feliz, né? Quando eu falo a palavra felicidade, o que me vem na mente? Então, todas essas perguntas, elas te norteiam para que caminho você quer seguir, né? Aonde você quer chegar, como você quer viver, né? E aí, porque assim, quem não sabe, né, onde quer chegar, qualquer lugar serve, né? Então, eu tenho uma história que eu acho que eu ouvi, que para mim exemplificou bem isso, então vou compartilhar com vocês. Por exemplo, eu tenho um destino de viagem, né? Então, assim, eu vou para o Rio de Janeiro. Então, eu quero ir para o Rio de Janeiro, porque eu quero passar um tempo lá, e eu vou ser feliz, e é um destino que eu quero. Aí eu pego a Dutra, aí tô indo, aí um trânsito horrível, não sei o quê. Depois eu pego, ainda furo o pneu. Só que assim, eu sei que depois que eu resolver essas questões, depois que eu consertar o pneu e, enfim, passar pelo trânsito, eu vou chegar no Rio de Janeiro, que é onde eu quero ir. Agora, vamos supor que eu estou andando na estrada e, de repente, eu pego a Fernão Dias. E aí eu pego a Fernão Dias, vou indo, e não tem trânsito nenhum, meu pneu não fura, minha viagem é tranquila, rápida, e eu chego em Belo Horizonte. Ah, legal, minha viagem foi ótima. Só que eu não queria estar em Belo Horizonte, eu queria estar no Rio de Janeiro. Então, é o que a gente faz com a nossa vida, né? Então, quando a gente vive sem sentido, sem saber o que a gente quer, para onde a gente quer chegar, o que faz sentido para a gente não, qualquer lugar que a gente chegar, tá bom. Só que quando a gente chegar lá em cima, né, quando a gente partir para outro plano, nós vamos chegar lá e falar assim, e aí, Juliana, o que você fez, né? E aí, você chegou lá, que você tinha combinado? Não, não fiz. Fui para outro lugar, vivi do jeito que dava, enfim, vou passar vergonha, né? Vou chegar lá e falar, não fiz nada do que eu tinha combinado. Então, essa história, acho que deixa claro que o que é ter um sentido, né? Usando essa história. E aí, assim, né? Nós estamos aqui numa reunião espírita, né? Onde todos nós acreditamos que somos espíritos eternos em passagem temporária pela experiência reencarnatória, né? E ainda dentro dessa pergunta do porquê, né? Do porquê buscarmos esse propósito, porque esse movimento íntimo, todos nós, em algum momento, seja por um momento de crise, por algum gatilho de alguma situação, nós passamos a vivenciar, né? Nós sabemos através da explicação que os espíritos, na verdade, eles nos esclarecem, nos esclareceram e continuam nos esclarecendo sobre as prioridades da existência do espírito, né? Incentivando em cada um de nós a desenvolver o quê? O ser, a desenvolver o olhar mais abrangente, que não menospreza a vida material, mas que redimensiona as conquistas,
redimensiona e ressignifica, como a gente está ouvindo tanto falar, né, sobre ressignificação, das nossas experiências, né? O discurso nosso, e na verdade o pensamento espírita, não é para que se menospreze as experiências que nós adquirimos através do nosso trabalho, da construção de uma família, de obtenção de recursos materiais, mas é como nós conjugamos esses dois aspectos na nossa vida, né? Como nós conseguimos olhar de uma forma mais abrangente, porque o terreno das nossas definições, ela não está em outro lugar, ela está no ambiente que nós frequentamos, com as pessoas com quem nós dividimos o dia, a nossa vida, as nossas experiências, né? Então, se é nesse meio que nós nos desenvolvemos, nada mais equilibrado e razoável que nós possamos entrelaçar as experiências, olhar a nossa e as conquistas materiais com o olhar de um espírito que está aqui num processo reencarnatório, num processo de crescimento. Olhar as nossas vivências emocionais, espirituais, como espíritos também que somos, porque a ideia dessa viagem que a Ju falou, né? Muitas vezes o caminho ele é bastante fácil e vantajoso, mas ele não nos leva para onde verdadeiramente nós queremos estar, né? E muitas vezes o percalço do pneu furado, né? Então, das nossas decisões, das nossas escolhas, quando nós sabemos aonde nós queremos chegar, qual o nosso propósito, ela se torna, na verdade, uma motivação, né? Um combustível para a nossa resistência, para o nosso fortalecimento, né? Então, seja no momento que nós estamos buscando uma questão profissional, uma questão familiar, uma questão social, uma questão da nossa religiosidade, esses enfrentamentos fazem parte dessa construção do nosso propósito. Então, é importante, né, que a gente, eu agora falando da frase que a Elo, ela leu, né, Deus tem um projeto, um propósito maravilhoso para cada um de nós, né? Nós, na verdade, é que ainda estamos buscando a melhor forma, a melhor maneira de colocarmos isso em prática, né? Sem nos desacreditar, sem nos sentir incapazes, né? Por isso que nós vamos para o como, né? Como desenvolver, né? Como construir esse nosso propósito, né, Ju? Nós fizemos vamos lá. Ficou ótimo, Ana. Vamos fazer sucesso desse jeito. Vamos no sucesso. Nós estamos em imersão, como dizem, né, sobre o propósito. Então vamos lá. Como, né? Assim, o velho, na verdade, com outras palavras, autoconhecimento, que é nada mais do que a reforma íntima que é tão falada, né? Desde sempre. Então, assim, se a gente não sabe quem a gente é, se a gente não se conhece, como a gente sabe quem a gente quer se tornar e o que nos faz felizes, né? O que nos realiza. Então, para isso, a gente tem que despertar a consciência, né? A nossa consciência, para que a gente, de alguma forma, ou meditando, orando, enfim, tendo ações para a gente se conectar com o nosso eu interior, nosso eu divino, eu sagrado, enfim, como cada um gosta de chamar, né? Então, porque quando a gente se conecta ao momento presente, a gente permite que cada momento nosso, né, cada momento da nossa vida, ele tem um propósito maior, porque a gente está no aqui e agora, né? Então nós sabemos o que queremos, onde vamos, né? E aí, com isso, a pessoa ela fica livre, porque ela tem
A questão ela não tem mais medo do futuro, porque ela está construindo alguma coisa consciente, com sentido. Então, ela sabe que ela vai chegar lá, apesar de, né? Então, e ela também não se apega ao passado. Ela é grata ao passado, né? Tudo que fez ela ser. Então, eu sou grata ao meu passado porque eu sou a Juliana de hoje, né? E agora eu estou construindo o meu futuro a partir de hoje. Então, eu tenho uma frase que eu ouço muito, mas eu não sei de quem que é essa frase, mas para mim é uma frase espetacular, que ela diz assim: toda dor tem hora para acabar, e a dor acaba quando a nossa consciência desperta. Então, quando a gente cria consciência do sentido da nossa vida, do que a gente quer realmente, do que faz a gente realizar, né, o nosso propósito, aí qualquer dor, ela não dura muito, a gente não sofre mais. A gente vai ter dor, claro, porque a vida é assim, mas a gente não tem mais aquele sofrimento, porque a gente sabe que a gente vai chegar onde a gente quer. Então... E é interessante, né, que quando eu estava lendo essa parte, né, sobre o como, né, e falando sobre o autoconhecimento, refletindo sobre isso, né, uma das questões que veio à minha mente, chamou a atenção, é que nós temos sim uma busca por ser, né, por construirmos essa visão, esse propósito. Nós temos inerentes à nossa natureza divina a vontade e o desejo de encontrarmos a felicidade, de nos realizarmos, de vivermos em harmonia, em realizarmos algo que nos alimente internamente. Isso faz parte da nossa natureza. Mas em alguns momentos, né, como diz em alguns momentos da apresentação lá do curso, ou do tema apresentado pelo Ricardo, né, nós caímos muitas vezes nas armadilhas das capas, né, que o ego coloca em nós. Então, o caminho mais fácil passa a ser aquele que não tem, como fala lá, não tem o trânsito, o caminho está livre, mas você não sabe exatamente onde você chega. Então, em termos da nossa religiosidade, é importante estarmos nesse processo de autoconhecimento para justamente conhecer as nossas duas facetas, né, os nossos dois lados, para que o lado de luz nosso, né, o lado das nossas habilidades, das nossas singularidades, não fique tão compassivo com as capas que o ego, né, ele faz com que a gente vista. Então, eu quero ser alguém que o propósito é poder compartilhar, algo positivo, mas eu acabo muitas vezes esquecendo de dar o olhar para onde é que está a minha dificuldade, aonde está a minha dificuldade em poder ser uma pessoa positiva. E aí o que eu faço? É mais fácil eu esconder isso, é mais fácil eu ignorar, é mais fácil eu colocar uma capa. E aí, quando eu menos percebo, eu estou fazendo aquele propósito que seria cheio de emoção, de calor, de alegria, eu passo a fazê-lo, a cumpri-lo de uma maneira automática. Então, é como aquele profissional, falando um exemplo da vida prática, que ele tem 1000 ideais quando ele se forma. Só que depois, passado um tempo, ele não consegue mais vibrar com aquilo, porque as dificuldades dele passam a não ser encaradas por ele, e ele passa, então, a agir de forma automática, mecânica, sem o prazer. Por quê? Porque o ego encobriu, né? A sombra encobre e fala, não mexe com isso, deixa isso quieto. Então, no nosso dia a dia, na nossa busca por esse momento de reencontro com a gente mesmo, né? É importante que a gente entenda que o ser, né, priorizar o ser,
é poder priorizar aquilo que nós somos como em conjunto, né? E isso exige... O cara. Então, isso exige de nós um conhecimento e muita habilidade, né? Das nossas habilidades, das nossas singularidades, né? E aí não adianta querer copiar o propósito do outro, né? Pegar e falar, mas eu queria tanto ser como aquele lá, aquele outro, aquela pessoa. A gente não vai conseguir fazer isso, né? Porque cada um tem o seu próprio desafio e cada um precisa desafiar-se, inovar nos seus padrões de pensamento e os hábitos que já estão tão cristalizados. Isso me fez lembrar que Jesus, e sempre, né, o nosso mestre Jesus, ele foi um grande motivador de propósitos. Jesus sensibilizava como sensibiliza e despertava como desperta até hoje as melhores habilidades de cada um, sem mesmo sabendo, né, sem desmerecer as fragilidades e os padrões cristalizados que aqueles que o seguiram na época tinham e que nós também temos. Mas os seus exemplos, eles continuam cumprindo, né, essa função até hoje e sempre, né? Vai motivar sempre, para que a gente também, em algum momento, solte a nossa capa e abrace o nosso propósito, né? Então, tem uma mensagenzinha pequena que eu quero ler antes de nós terminarmos, que diz assim: assuma o comando da sua aeronave. O caminho da espiritualidade, do amor e da evolução pessoal tem começo e meio, mas não tem fim. A cada dia fica mais claro que tudo o que acontece em nossa vida terrena são escolhas de nossa alma, um processo infinito de evolução e crescimento. Lembre-se, você é o piloto da sua vida. Você dá os comandos e estabelece o plano de voo. Se não pilotar o seu avião, alguém vai pilotá-lo por você. Sua viagem em direção aos seus desejos mais profundos, aos seus propósitos e, consequentemente, ao sucesso e à felicidade, pode ser realizada apenas por você. Então fica a pergunta que nós deixamos aqui e foi dita aí nos WhatsApps, né? Diante de tudo que a gente já estudou, refletiu, né, e absorveu, a pergunta é: você já encontrou o seu propósito de vida? Ju, pode falar. O que você quer falar? Não, eu estou te ouvindo. Pode finalizar. Então, o que a gente estava propondo era que todas as pessoas pudessem, quando terminar a nossa reunião, né, possa fazer uma liçãozinha aí, porque estamos sensibilizados, né, parar um pouquinho e colocar as 3 perguntas num papel, escrever um pouquinho a respeito, refletir um pouco a respeito, o que é o seu propósito, né, por que você está estabelecendo esse ou aquele propósito, como é que você acredita que vai conseguir alcançá-lo. Excelente. Muito obrigado, Ju. Obrigado, Ana. Eu sabia que ia dar match nessa dupla aí. Parece uma dupla goiana. Parece que nasceu uma para outra. Dupla sertaneja. Nós tudo foi script. Muito bom. Foi tipo âncora de jornal. Eu estava com a minha cola aqui no outro computador.
bom. Muito obrigado aí pela mensagem. Eu coloquei algumas reflexões que vocês trouxeram no chat. Estão acompanhando e trazendo essas reflexões, inclusive a reflexão de casa. E agora nós vamos então nos preparando, nos conectando para que a equipe de passistas possa entrar com o comando da Adriana, que a gente possa receber os benefícios da fluidoterapia. Então, por favor, Adriana, assuma aí o seu comando e a sua equipe. Boa noite. Relembrando de novo, quem quiser pegar a sua água, né? Acho que a Jane está aqui na reunião, que faz parte do grupo de passes, mas eu gostaria que a Ana e o Ricardo, se possível, também nos ajudassem no trabalho da noite de hoje. Então, vamos relaxar o nosso corpo, procurar nos sentar o mais confortável possível, soltando os nossos ombros, nosso pescoço, relaxando todos os músculos da nossa face. E vamos fazer aquela respiração profunda para entrar em sintonia com o momento presente. Então vamos inspirar e expirar profundamente. Então vamos fazer isso 3 vezes. Então vamos inspirar e expirar. Mais uma vez, inspira e expira. E mais uma vez, vamos inspirar e expirar. Com isso, a gente vai deixando todas as nossas preocupações de lado. Vamos nos focando no momento presente, serenando nossa mente e abrindo nosso coração para o recebimento da fluidoterapia. Vamos mentalizar Jesus aqui entre nós. Os nossos mentores estão aos nossos lados. E os amigos do trabalho, do grupo de passistas espirituais e encarnados, vão nos envolvendo com esses fluidos benéficos, com essa luz intensa que é projetada sobre nós e que vai percorrendo todo o nosso corpo, da nossa cabeça, passando por todo o nosso corpo até os nossos pés, com isso alinhando os nossos centros de força e nos trazendo muita paz, muito equilíbrio, muita saúde, muita esperança, suavizando, aliviando todas as nossas dores físicas, espirituais, nos trazendo boas intuições e nos fortalecendo. Os amigos espirituais também estão nas nossas casas e eles vão caminhando por todos os ambientes, vão iluminando todos os cantinhos, fazendo uma limpeza, fazendo uma higienização, retirando tudo que não pertence,
E com isso vai nos harmonizando a nossa casa, os nossos familiares, para que tenhamos uma semana de muita serenidade, de muitas reflexões, principalmente sobre o que foi dito hoje, sobre o propósito, e que tenhamos, sobretudo, muita confiança e muita fé em Deus. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, Adriana. Que a gente possa receber, então, esses benefícios. E enquanto a gente continua recebendo esses benefícios, eu vou pedir ao Márcio que possa, então, fazer a prece de encerramento. Continuemos nesse estado de amorosidade e de equilíbrio junto ao plano espiritual. Por favor, Márcio. Oi. Tá o som? Tá sim, Márcio. Pode ir. Tá bom. Tá ok. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade, o convite de fazer o encerramento. E ontem, quando eu estava falando com o Ricardo, onde que eu vou pesquisar, né? Me veio de estar procurando um livro que há muito tempo que eu não abria, Renovando Atitudes, do Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. Aí eu abri o livro, saiu Sacudir o Pó. Então eu vou ler o texto, depois no final eu gostaria de fazer a prece das fraternidades como encerramento. Sacudir o pó. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacudi em saindo dessa casa ou dessa cidade o pó de vossos pés. Assim diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa. Não nos influenciemos pelos feitos alheios. Nossas atitudes devem realmente nascer de nossas inspirações mais íntimas e não constituir de forma de reagir contra as atitudes dos outros. Não permitamos que emoções outras determinem nosso modo peculiar de pensar e agir. Caminhemos sobre nossas próprias pernas, determinando como agir. Quando alguém não quiser vos receber, sacudi o pó de vossos pés. A recomendação de Jesus poderá ser ainda assim interpretada: não devemos impor aos outros o constrangimento de convencê-los à nossa realidade, como se nossa maneira de traduzir as leis divinas fosse a melhor, nem achar que a verdade é propriedade única e que somente coubesse a nós a posse exclusiva desse patrimônio. Em muitas ocasiões, o título de aconselhar melhores opções e diretrizes no sentido de esclarecer e priorizar a seleção de atitudes dos outros, que na verdade caberia a eles próprios desempenhar, nós extrapolamos nossas reais funções e limites, transformando o que poderia ser esclarecimento e orientação em abuso e ocupação indevida dos valores e domínios dos indivíduos. Sentimos necessidade de corrigir opiniões, indicar caminhos, induzir experiências, privando as pessoas de exercer opções e de vivenciar suas próprias experiências, deixando-as cair e se levantar, amar e sofrer. Estamos, ao contrário, permitindo que elas mesmas possam angariar seus próprios conhecimentos e, dessa forma, estruturar sua maturação e crescimento pessoal. Deixar casas e cidades que não nos ouvem as palavras é demonstrar que não temos a pretensão de únicos possuidores da revelação divina e que, não fosse nossa intermediação, as criaturas estariam desprovidas de outros canais de instrução e conhecimento divino. Reter o pó em vossos pés é não ter a visão da imensidade e diversidade das possibilidades universais, que apoiam sempre as criaturas de conformidade com a sua idade astral e sempre no momento propício de seu conhecimento íntimo.
A vida maior tem inúmeras vias de inspiração e revelação, a fim de conduzir os indivíduos a seu desenvolvimento espiritual. Portanto, não devemos nos avorar em indispensáveis dignatários divinos. Lancemos a semente sem a pretensão de aplausos e reconhecimentos, mesmo porque talvez não haja florescimento imediato, mas na terra fértil os sentimentos humanos haverá um dia em que o tempo produzirá seu tempo, em que o campo produzirá seu tempo. Ao aceitarmos as pessoas como indivíduos de personalidade própria, respeitando suas próprias ideias e conceitos, até mesmo seus preconceitos, estaremos dando a elas um fundamental apoio para que escutem o que temos a dizer ou esclarecer, deixando depois que elas mesmas, conforme lhes convier, mudem ou não suas diretrizes vivenciais. Talvez o servo imprudente, arraigado no orgulho, expressasse louros dourados de consideração e entendimento de todos os que o escutassem, e que fosse amplamente compreendido em suas intenções, mas por enquanto na terra o plantio é ainda difícil e as colheitas não são generosas. Há muitas criaturas intransigentes e rigorosas que não entendem, impõem, não ensinam, pregam, não amam, manipulam, não respeitam, criticam, e por não usarem de sinceridade, é que fazem um gênero de suporte à santidade. Portanto, se não formos bem acolhidos nos labores que desempenhamos na seara de Jesus, silenciemos sem qualquer reação aos contratempos e aguardemos as providências das mãos divinas. Neste afã, prossigamos convictos do nosso ideal de amor, palmilhando entre as realizações provindouras rumo ao final feliz, nosso próprio caminho, cujo mapa está impresso em nosso coração. Então essa foi a mensagem que eu peguei no livro, né? Achei interessante, em função do nosso ser, como é que nós devemos tentar ajudar os outros, né? Sem querer influenciar o que nós pensamos na atitude dos outros. Então é isso. Então, encerrando, gostaria de fazer a prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Que assim seja. E agradecendo por tudo que recebemos nessa noite. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado. Muito bom. Imagina, foi um prazer. Obrigado, Márcio. Muito lindo. E para agraciar esse final de noite, temos aí o Emanuel, que ele está encarnado. Não é o nosso muito irmão bem encarnado. querido. Graças a Deus, bem Graças a encarnado. Deus, graças a Deus. E hoje a palestra foi incrível, falando de propósito, e acho que desde pequeno eu sempre tive um propósito muito forte na minha vida, e eu tive que passar por... A Roberta sabe disso, também já teve que passar por 500 mil obstáculos, por preconceito, por cada coisa maluca, mas a gente continua firme, né, Roberta? Firmes. Então, o que eu sinto vontade de tocar hoje é uma música que eu acho, ela todo mundo toca, mas eu acho ela linda, e eu acho a mensagem dela muito bonita. Então, vamos lá. Somos todos ouvidos.